Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele do cruzeiro. O caso que eu vou contar hoje ocorreu em 1998. Amy Lynn Bradley havia se formado em educação física e na época dos fatos ela estava com 23 anos de idade e a Amy ela morava sozinha e ela estava planejando fazer um mestrado. Tanto a Amy quanto a família da Amy eles moravam em Chesterfield, na Virgínia, nos Estados Unidos. No dia 21 de março de 1998, a Amy, junto com seu irmão mais novo, chamado Brad, sua mãe, que se chama Iva, e o seu pai, o Ron, iniciaram uma viagem em um cruzeiro pelo Caribe. E esse cruzeiro tinha capacidade para 2.500 pessoas. Na verdade, essa viagem tinha sido um presente que o Ron, o pai da Amy, havia recebido no trabalho pelo seu bom desempenho profissional. E toda a família estava muito animada com a viagem. Porém, a Amy ela estava um pouco em dúvida se ela queria mesmo ir. Ela não disse exatamente o porquê que ela estava em dúvida, mas a família acreditava que era pelo fato de que ela tinha um pouco de medo do mar, apesar dela ser uma ótima nadadora. Bom, de qualquer forma, a Amy ela achava que ia ser uma ótima viagem com a família, ia ser uma ótima oportunidade da família estar ali toda reunida. Então ela acaba aceitando e vai fazer o cruzeiro junto com a sua família. O navio então partiu de Porto Rico e no dia 23 de março ele atracou em Aruba. E após passarem um dia em Aruba, eles retornam para o navio. O navio então segue viagem em direção a Curaçao. E nesse dia teve uma festa no navio, na qual a família da Amy participou. Então havia ali um espaço que seria como uma discoteca no navio, tinha uma banda tocando, e então eles estiveram presentes nessa festa. E em um determinado momento, seria ali mais ou menos por volta da 1 da madrugada, os pais da Amy eles estavam cansados, então eles resolveram voltar para a cabine deles. E a família estava hospedada numa cabine ali no navio, que seria como um quarto, como um apartamento num hotel. Então, consistia em 2 quartos. Então, a Amy ela estava dividindo o quarto com o irmão dela, o Brad, e os pais deles estavam no outro quarto. E junto a esses 2 quartos tinha ali em anexo uma varanda que fazia parte ali do apartamento deles, digamos assim. Então, os pais eles retornam ali para o quarto deles e vão dormir. Um tempo depois, que seria ali por volta das 3 horas da madrugada, o Brad, ele também volta ali para a cabine, ele já estava cansado. E é dito que poucos minutos depois, a Amy ela também retorna ali para o quarto, então os dois teriam se encontrado ali na varanda, teriam conversado um pouco, e então o Brad resolveu que ia para o quarto deitar para dormir. Já por volta das 5 horas da manhã, o pai da Amy, ele acorda, e ele olha para a varanda e vê que a Amy estava dormindo numa poltrona que tinha ali na varanda. Ao lado dela, numa mesinha, estava um maço de cigarros e ela havia tirado os sapatos, então os sapatos estavam no chão, próximo à poltrona. Ele volta a dormir, mas depois, alguns minutos depois, cerca de 20, 30 minutos depois, ele acorda novamente. E o navio ele ia atracar naquela manhã, então por essa razão ele estava planejando acordar cedo. Então era ali em torno de 5h20, 5h30 da manhã quando ele levanta e então ele vai até a varanda e vê que a Amy ela já não estava mais lá. Porém ela também não estava no quarto. E ele percebe que apesar do maço de cigarros não estar lá na mesinha como estava antes, os sapatos dela ainda estavam ali no local. Então como os sapatos estavam ali, ele imaginou que ela não teria ido muito longe. Então ele pensa que talvez ela tenha saído ali do quarto para ir até uma máquina buscar comida ou algo assim. Então ele sai à procura da Amy, porém ele não a encontra. Após 1 hora circulando pelo navio à procura da filha, ele retorna ali à cabine e ela não tinha voltado. Então ele acorda a esposa e o filho e conta sobre o que tinha acontecido. Eles então alertam os responsáveis da tripulação e mais ou menos nessa mesma hora o navio ele chegou a Curaçao. E a família teria implorado para que eles não deixassem nenhum dos passageiros desembarcarem ali em Curaçao até eles encontrarem a Amy. Porém, o capitão, ele, apesar dele ter concordado em fazer uma busca ali no navio, ele não impediu que ninguém desembarcasse. Então, os passageiros eles estavam desembarcando normalmente. E alguns membros da tripulação, junto com a família da Amy, começam a procurar por todo o navio.
porém eles não encontram nenhum sinal dela. O navio ele tinha uma área bem extensa, por isso eles ficaram fazendo essa busca, procurando ali pela Amy até às 5 horas da tarde. Bom, o capitão ele chega a pensar na possibilidade da Amy ter caído acidentalmente no mar, mas a família acaba descartando essa possibilidade, já que, como eu mencionei antes, ela tinha medo do mar, então eles tinham certeza que ela não ia se aproximar ali da borda da beira do navio. E a possibilidade dela ter tirado a própria vida em algum momento acaba sendo também levantada, porém a família da mesma forma descarta essa possibilidade, já que a Amy ela aparentava estar ali muito feliz com a vida dela, ela estava planejando continuar ali com os estudos e ela também tinha adotado um cachorro recentemente. Sem falar que seria bem pouco provável que uma pessoa que tem medo do mar escolhesse essa forma para tirar a própria vida. E nesse momento a família tinha ali só mais 4 horas até que o navio deixasse Curaçao. Então eles acabam desembarcando também e saem em Curaçao à procura da Amy para caso ela tivesse desembarcado, que seria um pouco estranho ela desembarcar assim sem falar com a família, mas eles também não viam muito ali o que eles podiam fazer além disso. Então eles saem procurando pela Amy e eles pedem ajuda à Embaixada dos Estados Unidos. O FBI também é avisado e entra no caso. O navio ele ia acabar deixando Curaçao sem a família, já que a família permaneceu ali em Curaçao à espera do FBI. E quando o FBI chega ao local, eles queriam fazer uma busca no navio, então o FBI junto com a família vão até St. Thomas, que era o local onde o navio ia parar a seguir. Então, no dia 26 de março, o FBI ele consegue fazer uma busca no navio. Também distribuem folhetos ali, panfletos, informando sobre o desaparecimento da Amy para os outros passageiros do navio. E essa ilha ela não pertencia ao território americano, então por essa razão o FBI tinha uma certa limitação ao fazer essa investigação. Bom, de qualquer forma, algumas informações e algumas testemunhas surgiram com o passar do tempo. 2 mulheres, elas procuram a família e elas contam que elas teriam visto a Amy naquela madrugada em que a Amy desapareceu. Isso teria sido por volta das 5h45 da manhã. Ou seja, após o Ron, o pai da Amy, ter visto ela dormindo na varanda, porém antes dele ter acordado novamente e ter visto que ela já não estava mais lá. Bom, essas 2 mulheres viram a Amy a caminho da discoteca, aquele local onde teve a festa anteriormente. E ela estava acompanhada do baixista da banda que tocou na festa aquela noite. O baixista se chama Alistair Douglas e ele também respondia pelo apelido de Yellow. E como eu falei, ele tinha tocado junto com a banda ali naquela festa que a família esteve presente. E diversas pessoas viram ele interagindo em um momento da festa, interagindo com a Amy, e eles inclusive tinham dançado juntos. E o irmão da Amy, o Brad, ele lembrava de ter visto os dois ali conversando e dançando. Inclusive é possível ver os dois dançando em algumas imagens de uns vídeos que foram feitos ali por algumas pessoas que estavam no local. Bom, mas como eu falei antes, a Amy ela teria saído sem os sapatos, já que os sapatos permaneceram ali na varanda. Então era estranho que ela tivesse saído por vontade própria, sem os sapatos. E também era estranho que as 2 mulheres não tivessem percebido que ela estava descalça. Então existe a possibilidade dessas mulheres terem se enganado quanto ao horário e, na verdade, elas teriam visto a Amy mais cedo naquele dia, quando a família, ou pelo menos o Brad, também estava lá. Bom, poucos minutos depois delas terem visto a Amy com o Alistair, elas disseram que os dois tinham saído ali do local, pelo menos do bar ali onde elas estavam, e poucos minutos depois elas veem ele retornando, porém dessa vez sozinho. O irmão da Amy, ele também relatou que logo quando a Amy desapareceu, logo que eles começaram ali procurar pela Amy, ele teria passado pelo Alistair em um momento e ele falou pro Brad que ele sentia muito pelo que tinha acontecido com a irmã dele. Porém, nesse momento, somente ele, os pais e alguns membros ali da tripulação sabiam que eles estavam procurando pela Amy. Então era estranho que ele tivesse dito aquilo, até porque a própria família ainda não estava a considerando como desaparecida, eles achavam que ela estava ali em algum local e que eles iam a encontrar. Bom, o Alistair ele é chamado para um interrogatório e ele conta que ele teria visto a Amy pela última vez ali por volta das 3 da manhã, quando ele estava ali dançando com ela na festa. Uma teoria que acabou sendo levantada era de que ela poderia ter sido vendida para o tráfico humano. E há algumas razões para que as pessoas elas considerassem essa possibilidade. Primeiro, que algumas ilhas dessa região elas são conhecidas por serem ali destino de muitas mulheres para tráfico humano.
E depois porque algumas coisas um pouco estranhas também ocorreram enquanto a Amy ainda estava com a sua família. Como, por exemplo, haviam alguns fotógrafos no cruzeiro que estavam tirando fotos ali dos passageiros. E depois eles teriam exposto essas fotos, então os passageiros iam lá, eles viam qual foto que a pessoa tinha aparecido, e então a pessoa podia escolher comprar a foto e levar de recordação. E a Amy, assim como sua família, tinha tirado algumas dessas fotos, eles tinham aparecido em algumas fotos, e então em um momento a Amy foi com a mãe dela até esse local para elas verem as fotos e escolherem quais que elas iam querer. Porém, não havia nenhuma foto que aparecia a Amy. O fotógrafo, ele afirmou que todas as fotos tinham sido reveladas, então era muito estranho que apenas as fotos em que a Amy aparecia tinham desaparecido. Que mais tarde as pessoas teorizaram como sendo, talvez, porque ou alguém comprou as fotos que a Amy aparecia, ou mesmo apenas pegou as fotos e levou até uma pessoa que possivelmente estava interessada em, digamos assim, comprar a Amy. Outro fato que a família mencionou que também pareceu um pouco estranho é que em um determinado momento um funcionário ali do navio, ele tinha uma função parecida ali com um garçom. Ele tinha falado com a mãe da Amy que alguns funcionários do navio, eles queriam convidar a Amy para ir a um bar com eles no próximo local que o navio ia parar, que seria em Aruba. E esse bar era o bar Carlos & Charles, que é o mesmo bar onde a Natalee Holloway foi com as amigas antes de desaparecer. Se você ainda não viu esse caso, no final desse vídeo eu vou deixar um link para o caso da Natalee. Mas tanto a família da Amy quanto a Amy acharam isso muito estranho. Inclusive a Amy teria comentado algo como que achava eles um pouco esquisitos. E em momento algum ali ela conversou muito com eles ou qualquer coisa assim que desse a entender que eles estavam iniciando uma amizade. Então pareceu estranho esse interesse repentino deles na Amy. Alguns dias depois do desaparecimento, um motorista de táxi de Curaçao, ele entrou em contato com a família para dizer que naquela manhã em que a Amy tinha desaparecido, ele tinha visto uma jovem que ele tinha certeza que era a Amy e que ela tinha pedido a ele se ele tinha algum telefone que ela podia usar. Já em maio de 1999, um homem chamado David. O David, ele é canadense e ele estava passando férias em Curaçao, 5 meses após o desaparecimento da Amy. Porém, na época ele não tinha conhecimento sobre o desaparecimento. Foi apenas em maio de 1999 que ele viu um programa de TV que estava falando sobre o desaparecimento dela. Então ele a reconheceu. Bom, ele disse que quando ele estava lá de férias, ele teria visto uma jovem acompanhada de 2 homens. E quando essa jovem percebeu que ele estava falando em inglês com um amigo dele que estava junto com ele nessas férias, ela teria se aproximado como se quisesse falar alguma coisa para eles. Porém, um dos homens a puxou, a impedindo de falar qualquer coisa. Ele também disse que no momento que eles estavam indo embora, esse homem teria o encarado como quem quer dizer que não era para ele se meter naquela situação. O David, ele descreveu 4 tatuagens que essa jovem tinha. E essas tatuagens, elas eram idênticas às tatuagens que a Amy tinha. O David disse ter certeza que se tratava da Amy. E após ter conhecimento do caso e ver as imagens do Alistair, o baixista da banda, ele disse que um dos homens que estava com a Amy na praia se parecia muito com Alistair. Bom, 3 meses depois, um outro homem surge com informações. Esse homem se chama Frank Jones. E o Frank, ele entrou em contato com a família e ele disse que ele era detetive particular e que ele tinha algumas informações sobre o paradeiro da Amy. Ele disse que ela estava sendo mantida presa por um grupo especializado em tráfico humano. Então ele consegue ali algumas informações, ele inclusive apresenta uma foto para a família, que aparecia uma jovem ali numa praia, e só que essa jovem estava de costas, mas ele garantiu que era a Amy. Já em setembro desse mesmo ano, ele disse que já tinha informações suficientes para poder resgatar a Amy. E apesar dos pais da Amy já terem pago a ele uma quantia em dinheiro para que ele pudesse fazer toda essa investigação, agora para fazer essa operação do resgate ele precisava de uma quantia maior. E a família não tinha essa quantia, então o Ron, ele conseguiu emprestado esse dinheiro com o chefe dele. Porém, o chefe dele era um pouco mais cauteloso e ele, na verdade, contratou um outro investigador particular para investigar o Frank. Dessa forma, eles descobriram que, na verdade, o Frank estava gastando todo o dinheiro da família em festas em Curaçao, que ele não tinha informação nenhuma sobre o paradeiro da Amy.
Frank ele acaba preso e ele teve que devolver o dinheiro para a família. Já em 2001, William Hefner, um membro da Marinha dos Estados Unidos, disse que ele esteve em Curaçao em janeiro de 1999 e que um dia que ele estava de folga ele foi até um bordel. E apesar da prostituição ser legalizada nesse local, esse bordel ele não era legalizado. Porém, ele estava lá e nesse local uma jovem teria se aproximado dele e dito que ela precisava de ajuda. Ela falou que o nome dela era Amy Bradley, segundo ele com T e não com D. Porém, ele pode ter se confundido e ter ouvido mal. E ela disse que ela não podia sair da ilha porque estavam com os documentos dela. E então ele também não sabia ali do desaparecimento no momento, mas depois de ver fotos da Amy, ele disse que a jovem parecia muito com ela. Mas no momento ele teria dito para a jovem que se ela era uma cidadã americana, era apenas para ela chegar ali no porto, em qualquer navio, e pedir ajuda, que eles a ajudariam. Na época ele também não procurou as autoridades, porque afinal ele não deveria estar naquele bordel ilegal, enquanto ele estava ali servindo para a Marinha. Então só mais tarde, quando ele viu ali sobre o desaparecimento da Amy e reconheceu como sendo a mesma jovem que ele tinha visto, então sim, ele achou que era importante entrar em contato com as autoridades. Mas nesse momento o bordel já não existia mais, então não foi possível fazer muita coisa com essa informação. Porém, tem um pequeno problema nessa história do William, que era que os pais da Amy, na verdade, estavam com os documentos dela, já que os documentos tinham ficado nos pertences da Amy, que estavam no navio. Mas é possível que ele tenha entendido errado, ou depois desse tempo que passou, ele tenha se confundido, e na verdade o que ela falou para ele é que ela estava sem os seus documentos, e não que necessariamente alguém estava ali guardando, prendendo os documentos dela, não queria devolver os documentos para ela. Já em 2005, algumas fotos foram enviadas para a família. E elas foram enviadas por uma organização que trabalha rastreando possíveis vítimas de tráfico humano. As fotos tinham sido encontradas em sites que oferecem esse tipo de serviço. Tanto a família quanto alguns especialistas analisaram as fotos e todos acreditam se tratar da Amy. Apesar disso, eles não conseguiram mais informações sobre esse site e do local que ela possivelmente estaria. Ainda em 2005, uma mulher chamada Judy, ela estava de férias com o marido em Barbados. Ela então, em um momento, foi utilizar o banheiro de uma loja de departamentos. E quando ela estava dentro daquela área reservada do banheiro, digamos assim, dentro da cabine do banheiro, ela ouviu o que parecia ser um homem falando com uma mulher. Esse homem teria dito algo como: o acordo vai ser fechado às 11 horas, esteja pronta, e é melhor você colaborar, em um tom de ameaça. Depois, então, que ela saiu ali da cabine, ela viu uma mulher apoiada, com as mãos apoiadas na pia. E quando ela se aproximou, a mulher disse que o nome dela era Amy e que ela era da Virgínia. Porém, logo após isso, o homem abriu a porta do banheiro. E então, essa outra mulher apareceu muito assustada. Mas então a Judy apenas saiu do banheiro e já do lado de fora ela percebeu que haviam 4 homens esperando por essa outra mulher. A Judy, ela acaba informando as autoridades sobre o que tinha acontecido. E eles chegam aí até o local, mas ao chegar lá, essa mulher já não estava mais lá. Então eles também não conseguiram fazer muita coisa em relação a essa informação. Até hoje, a Amy, ela permanece desaparecida e o que aconteceu com ela continua um mistério. Porém, ela foi declarada legalmente morta em 2010. E é isso, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscreva se ainda não for inscrito. E aproveite e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo, porque assim você ajuda muito o canal. E até o próximo vídeo!